Pronto. Abram na página 183. Ah, antes, né, tinha uma lição, vocês fizeram? Da página 180? Vamos corrigir, então? Sim. Vamos. Na página 180, então, nós tínhamos que embaralhar as letras, né, para descobrir qual que era o estilo musical que se encaixaria ali na cruzadinha. O primeiro a gente já viu que é rock, né? O número 1. Fala, Dan. Bom, o primeiro a gente já tá feito, né? Que é rock. O 2, alguém conseguiu descobrir qual que é o estilo musical do 2? Muito bem. Blues. Blues. Vocês conhecem esse estilo musical? Ele é semelhante a rock. É usado com muitas guitarras. É um som bem bonito. É bem semelhante a rock, o blues. 3. O que vocês colocaram no 3? Reggae. É reggae que fala. Reggae vocês conhecem, né? No 4. Pagode. Pagode. Muito bem, Pagode. pagode. No 5. Jazz. Jazz. No 6. Axie. Axie. Axie não, é axé. Axé é tipo Ivete Sangalo, sabe? Sete. Rap. 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 8. Clássica. Isso, clássica. E acabou, né? Não tem 9. Não. Ok? Agora sim a gente pode ir para a página 183. Na página 183, nós vamos relembrar um pouco sobre artigo, numeral, pronome e adjetivo, que são conteúdos que nós já vimos e agora a gente só vai retomar um tanto deles. Então vamos lá. Espírito de porco. Quem ama o feio tem um mau gosto danado. Vocês já ouviram falar nesse ditado? Quem ama o feio, bonito lhe parece? Não. Não? É um ditado que quer dizer o seguinte, que não existe o feio, né? O feio é uma questão de ponto de vista, uma questão de opinião. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Vocês concordam com isso? Sim. Porque assim, existe um padrão de beleza que diz que determinadas formas é o que é o bonito. Só que não necessariamente isso se aplica para todo mundo. Tem pessoas que acham, por exemplo, né? Eu posso achar alguém feio, mas uma outra pessoa não. Pode achar esse alguém que eu acho feio lindo. Então depende muito, é uma questão de ponto de vista. O que foi feito aí nesse quadrinho? Bom dia, Kaique. Estamos na página 183, tá bom? Nesse quadrinho, se pegou um ditado popular, que é esse, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, e transformou numa piada, né? Ele distorceu a ideia do ditado popular.
falou assim, ó, quem ama o feio, aí quebra uma expectativa. Porque ele vai falar uma coisa completamente diferente que é o ditado, né? Tem um mau gosto danado. Então, esse foi o objetivo, né? Subverter o sentido do ditado popular. Quem ama o feio, bonito lhe parece. No quadrinho, o termo feio, que geralmente é classificado como adjetivo, assume o valor de substantivo, mudando o sentido da palavra. Vocês conseguem observar isso? Então, ó, geralmente a palavra feio ela aparece como um adjetivo, né? O que era mesmo adjetivo? Quem pode me explicar? O que é um adjetivo? Bom dia, Daniel. Hein? Duvido que vocês não saibam o que é um adjetivo. Alguém aí deve saber. É uma qualidade que pode se dar para alguém? Isso, muito bem. É uma qualidade, é uma característica que a gente dá aos nomes, certo? Porque não necessariamente pode ser para alguém. A gente pode também dar características para objetos. Como, por exemplo, esse livro é vermelho. Qual é o adjetivo aqui do livro? Dessa frase aqui, ó. Esse livro é vermelho. Qual que é o adjetivo? Qual dessas palavras é o adjetivo? Vermelho. Vermelho. Muito bem, porque é a palavra que está dando uma característica para o livro, certo? Então, geralmente, a palavra feio aparece como um adjetivo. Mas é possível a gente transformar os adjetivos em substantivos. E o que é um substantivo? São as palavras que dão nome às coisas. A tudo que existe, a gente nomeia. Então, por exemplo, isso aqui, como que eu dou o nome disso aqui? Como é o nome disso? Apostila. 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 Como que é o nome disso aqui? Lápis. Lápis. Como que é o nome do sentimento que eu sinto quando... Página 183. Quando eu abraço a minha mãe, por exemplo. Eu sinto um sentimento, né? Verdade? Alegria. Alegria, amor, né? Podem ser várias Amor. coisas. 183, Daniel. Tá? Então, viram que eu também posso nomear as coisas que eu sinto. Então, as coisas que eu sinto também são substantivos. Então, tudo que existe no mundo, a gente dá nome. E é por causa disso que as coisas acabam existindo, né? Que a gente consegue falar sobre essas coisas. Então, o que é o adjetivo? O adjetivo é o que dá característica a esses nomes. Mas é possível transformar os adjetivos em substantivos. Como que eu faço isso? Por exemplo, aqui na frase, né? Quem ama o feio tem um mau gosto danado. A palavra feio, na verdade, ela não está aparecendo como um adjetivo, ela aparece como um substantivo. Como eu faço isso? Quando eu coloco o artigo na frente da palavra. Colocando um artigo na frente do adjetivo, eu transformo em um substantivo. Por exemplo, o feio. Aí agora eu não estou dando uma característica, eu estou apontando como alguém, como um ser no mundo. Então, toda vez que eu coloco um artigo na frente de um adjetivo, eu transformo isso em um substantivo. Quais são os artigos que nós temos mesmo? Hein? Quais são os artigos que nós temos? Características das coisas. Não, artigos. Quais são os artigos que nós temos? Artigo indefinido e definido. Isso, muito bem. Quais são eles? Ó, vou mandar no chat aqui. Isso vocês têm que saber. Não tem como continuar sem saber esse conteúdo. Artigos definidos. O, a, os, as. Esses são os artigos. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Então,
nós só temos esses artigos, né? Esses artigos são palavras que acompanham os substantivos. Então, quando eu coloco um artigo na frente de um adjetivo, eu transformo ele em um substantivo. Por exemplo, ó, vou colocar aqui duas frases. O menino é feio. Ó, coloquei duas frases. O menino é feio. O feio foi para casa. Na primeira frase, o menino é feio, qual que é o meu substantivo? Qual que é a minha palavra que é um substantivo? Feio. Não. A primeira, o menino é feio. Qual que é a palavra que é um substantivo? Que é aquela palavra que dá nome às coisas. Menino. Menino. Então, aqui no meu caso, eu tenho, né, menino como substantivo. E qual que é o adjetivo do menino? Feio. Feio, tá? E na frase de baixo? Na frase de baixo, qual que é o meu substantivo? Casa. Casa. Muito bem. Tem mais um. Foi. Foi é verbo. Pensa que foi não é um nome que a gente dá para as coisas, né? Não é um nome que a gente dá para as coisas que existem, mas é uma ação, na verdade. Qual que é o meu outro substantivo que eu estou dando para algo que existe no mundo? Feio. Feio. Então percebam aí que no caso feio virou um substantivo nessa outra frase, né? Então na primeira ele é um adjetivo, mas na segunda ele virou um substantivo. Como que eu transformo os adjetivos em substantivos? Colocando o artigo na frente, como por exemplo, o feio. Coloquei aí o artigo o na frente do adjetivo, né? Feio, e se transformou em um substantivo. Transformou não em uma característica de alguém, mas transformou em alguém, né? Então eu não estou dando uma característica, eu já estou dizendo, já estou me referindo a um ser no mundo por essa própria característica que ele tem, que é feio. Então, vocês têm que se lembrar, nunca se esquecer, que os artigos acompanham os substantivos. Se a gente vê um artigo, isso quer dizer que ele está acompanhando, ele está do lado de um substantivo. Todas as vezes, tá? Então, vamos ver o que está escrito aqui no quadrinho. No quadrinho, o termo feio, que geralmente é classificado como adjetivo, assume o valor de substantivo, mudando o sentido da palavra. Observe a diferença: menino feio, criança feia. Feio e feia são atributos de menino e criança, respectivamente. Então, aí nós temos um adjetivo, né? Ele está dando característica para esses substantivos, que é menino e criança. Então, está dando um atributo para esses substantivos. Mas, em quem ama o feio, o termo assume uma característica diferente. Generaliza o sentido e passa a designar todos aqueles que têm essa qualidade. Tá? Então, aí, nesse caso, quando eu transformei feio em substantivo, eu não estou dizendo, dando uma característica a uma pessoa. Não. Eu estou trazendo todo um grupo de pessoas que são feias e colocando aqui na frase. Então, eu estou falando, no geral, de todos aqueles que são feios. Tá? No caso dessa frase. Não é uma pessoa em específico. Não é um ser em específico. É todo o grupo. Tá bom? Para que o termo feio passe de adjetivo para substantivo, bastou estar antecedido de um artigo. Então, é isso. Para transformar um adjetivo em substantivo, eu coloco um artigo na frente. Olha lá os artigos. O, a, uma. No segundo quadrinho, tem-se um mau gosto danado. O termo artigo, mal, adjetivo. Mal é adjetivo do quê? Tá dando característica ao quê? Mal. O que é mal aí? Hein? O que é mal?
dessa frase. Um mau gosto danado. Mau gosto? Isso. É o mal. O que é mal? É o gosto, né, da pessoa. Pessoa que tem um mau gosto. Tá? Então, o mal é o adjetivo da palavra gosto, do substantivo gosto. Ok? Danado também é um adjetivo. Embora sejam classificados de formas diferentes, estão relacionados a um único termo, ao substantivo gosto. Assim como o verbo é um termo essencial para que as construções linguísticas fluam, o substantivo também tem uma função muito importante. Dizemos que verbos e substantivos são termos essenciais e que artigos, adjetivos, pronomes e numerais são termos acessórios. Vocês conseguem perceber que o substantivo é um termo essencial porque as outras classes de palavras geralmente estão sempre se referindo a eles? Então, o adjetivo se refere ao substantivo. Quando eu dou um adjetivo para alguém, é sempre um adjetivo de um substantivo, né? Os artigos sempre acompanham os substantivos. Os pronomes também é uma outra classe de palavras que vão ou substituir os substantivos ou acompanhar os substantivos. Então, percebam que várias classes de palavras giram em torno dos substantivos. Então, por isso que eles são termos muito essenciais, porque muita coisa acontece ao redor deles, tá? Então, vamos estudar um pouco disso. Vou dar um exemplo aqui de como que o substantivo ele vai altera tudo, né? Então, aqui eu tenho o substantivo menina. Se eu quiser colocar um artigo na frente de menina, eu não posso colocar um menina, né? Posso colocar um menina? Dá certo se eu coloco assim? Não, tem que ser uma menina. Não, tem que ser uma menina, né? O correto tem que ser uma menina? Uma menina. Uma menina. Por que tem que ser uma menina? E não pode ser um menino? Feminino. É porque é feminino. Isso. Porque o meu substantivo é feminino. Então, vejam que, dependendo do meu substantivo, o meu artigo vai mudar. Então, o meu artigo ele é totalmente dependente do meu substantivo. Olha um outro exemplo de um pronome. Minha menina. Eu posso escrever meu menina? Dá certo? Dá certo, meu menina? Não dá, né? Não. Porque o pronome, pessoal, o pronome possessivo aí, ele também precisa estar de acordo com o substantivo. Também precisa. Então, vejam como todas as palavras, né, a maioria das palavras, elas estão girando ao redor do substantivo. Elas vão se alterar dependendo do substantivo. Elas acompanham o substantivo. Aí, por exemplo, posso falar assim, ó, menina bonita. Posso falar menina bonito? Não. Não. Eu tenho também que o meu adjetivo concordar com o meu substantivo. O correto é então, feminino. Isso. Então, percebam que essas palavras todas, elas são influenciadas pelo substantivo. Por isso que o substantivo ele é tão essencial, né? Porque muita coisa gira em torno dele. Muitas outras classes de palavras vão se alterar dependendo do que a gente tem de substantivo. Tá bom? Pode virar a página. Então, agora vamos lembrar um pouco dessas palavras, né? Que são esses termos que acompanham os substantivos. Então, nós temos os artigos, né? Não se esqueçam nunca de quais são os artigos. Então, são termos que antecedem o substantivo. Podem ser definidos, como, por exemplo, o carro, a moto, os sofrimentos, as saudades. Então, o, a, os, as são artigos definidos. Então, artigo definido é quando eu tenho clareza daquilo que eu estou falando, né? É diferente quando eu falo assim, ó, a menina te ligou. Quando eu falo desse jeito, a menina te ligou, me dá a entender que a gente sabe exatamente qual é a menina que a gente está falando, né? Então, não é qualquer menina, é uma menina em específico, que tanto eu quanto você sabemos quem é essa menina, tá? Agora, se eu não sei quem te ligou, qual termo que eu vou usar? Eu posso falar assim, ó, uma menina te ligou. Que menina? Ah, não sei, uma menina. Quando eu uso o artigo indefinido, uma, uns, umas,
eu estou generalizando, né? Então, isso me mostra que eu não sei especificamente qual menina que eu estou falando. Pode ser qualquer uma, tá? Porque eu não conheço exatamente quem que é. Então, quando eu uso um artigo indefinido, eu estou generalizando. Eu não estou especificando. Eu uso o artigo definido quando eu estou especificando alguma coisa. E os artigos indefinidos quando eu estou generalizando, tá? Então, por exemplo, vamos ver lá indefinidos. Um amor, uma paixão, uns meninos, umas flores. Uma são artigos indefinidos. Importante. Uma também servem para designar unidade, por isso são chamados de numerais. Lembram disso? Que dá para confundir numeral com artigo? Por exemplo, se eu falo assim, ó, 1 quilo de carne. Escrevendo aqui, ó. 1 quilo de carne. Esse ele é artigo ou ele é numeral? Ele está especificando uma quantidade ou ele está generalizando? É uma quantidade. Isso é uma quantidade, né? Porque eu estou determinando quanto que eu quero de carne. Então, tomem só cuidado com isso, que às vezes pode ser que um ou uma apareça como quantidade. Aí vai ser um numeral, não vai ser um artigo, tá bom? Então, vamos ver lá. Numeral. Os numerais são aquelas classes de palavras que se designam a quantidade, a alguma forma de número, né? Então, nós podemos ter de vários tipos. Nós temos numerais que são os cardinais, que são 1, 2, 3, 4, 5. Os ordinais, que são aqueles que indicam uma ordem, como, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nós temos os multiplicativos, que indicam uma multiplicação, né, de uma quantidade de algo, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo. E nós temos também aqueles que são os decimais, né, aqueles que são os fracionais, tá? Que são divididos por frações, como, por exemplo, meio, um quarto, metade. Todos esses são os fracionais. Então, vamos ler ali. Os numerais podem acompanhar os substantivos. Então, o numeral também acompanha substantivo, né? Como, por exemplo, 2 meninos. Menino é substantivo, o 2 ali está acompanhando os meninos, ok? Então, nós temos lá 1, 2, 2, 3, 4. Tudo numeral. Nós temos a outra classe de palavras que são os pronomes, que nós temos vários tipos, né, de pronomes. Hoje a gente vai relembrar um em específico na hora de fazer o exercício, tá bom? Então, pronome. São termos que esclarecem o significado de um substantivo ou tomam seu lugar. Então, o que o pronome vai fazer? Ou ele vai substituir um nome, ou ele substitui um substantivo, ao invés de eu falar o substantivo, eu falo o pronome, ou ele acompanha o substantivo. Como assim? Ó, por exemplo, a menina é legal. Tenho aí o meu substantivo menina, certo? Como que vocês fariam se vocês não quisessem usar a palavra menina? Quisessem usar alguma outra para substituir essa palavra? Que outra palavra daria para encaixar aí? Uma pessoa, uma criança é legal, ela é legal. Aí a gente dá, né? Só que continua sendo um substantivo. Vou dar um outro exemplo. Ela é legal. Troquei a palavra menina para um pronome, tá? Que é o pronome ela. Então, percebam aí como que o pronome ele pode substituir um substantivo. Então, posso substituir com, por exemplo, os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que são todos pronomes que substituem os substantivos. Por exemplo, eu e Nicolas estamos estudando. Eu e Nicolas, a gente pode mudar para um outro pronome. Como que a gente substitui esses dois substantivos por um nome só? Nós estamos estudando?
Perfeito. Nós estamos estudando. Então, aqui vocês conseguem observar que os pronomes, eles podem substituir esses substantivos. Mas os pronomes de outros tipos, né? Porque nós temos vários tipos de pronomes, eles também podem acompanhar os nomes. Como, por exemplo, existe pronome pessoal, né? Então, por exemplo, minha gata está dormindo. Qual que é o substantivo aí dessa palavra, dessa frase? Minha gata está dormindo. Gata? Gata, muito bem, que é a palavra que está dando nome a um ser que existe no mundo, né? A algo que existe no mundo. Então, gata aí é o meu substantivo. Percebam aí que o pronome possessivo minha acompanha o meu substantivo gata. Perceberam isso? Então, os pronomes, eles têm essas duas funções, né? Ou de substituir os substantivos ou de acompanhar os substantivos. Depende do que eu quero usar, tá? Então, ali nós temos alguns tipos de pronomes, né? Tem os demonstrativos, que é esse que a gente vai estudar um pouquinho hoje, que é esses, estes, aqueles, aquelas, tá? Todas as derivações pro singular e pro feminino também. Nós temos os possessivos, como, por exemplo, seus, suas, minha, teus. Os indefinidos, alguns, alguma, certo. O interrogativo, quantos, quem, qual, tudo isso é pronome, né? Então, nós temos muitos tipos de pronomes e depois a gente vai estudar eles com mais foco em cada um, tá bom? E nós temos, por fim, os adjetivos, né? Adjetivo. Outro termo que acompanha o substantivo é o adjetivo. Uma palavra que serve para expressar um atributo do substantivo. Então, por exemplo, cientista maluco. Água potável. A palavra maluco está dando uma qualidade, uma característica para cientista. E a palavra potável está também dando uma classificação para a água, né? Qual que é o tipo de água? É uma água potável, está dando um atributo para a água, uma característica para ela. Existem alguns adjetivos que eles são chamados de locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? É quando eu tenho mais de uma palavra que está realizando a função de um adjetivo. Como, por exemplo, abraço de irmão. Abraço, aí é um substantivo, né? O abraço de irmão, por exemplo, né? Viu? Coloquei o artigo ali na frente e virou um substantivo. Então, abraço é um substantivo. De irmão, vocês conseguem perceber que é uma característica do abraço? É o tipo de abraço que a pessoa está recebendo. E pode ter abraço de vários tipos, né? Abraço de mãe, abraço de namorado. Esse tipo de abraço aí é o de irmão. Vocês percebem que de irmão é uma característica do abraço? Então, essas duas palavrinhas aí, ó, de irmão, é o que se chama de locução adjetiva. Então, locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras ou mais que estão exercendo a função de um adjetivo, ok? Geralmente, para ter uma locução adjetiva, como que ela é formada? É uma preposição com um substantivo. Porque a palavra de é uma preposição e a palavra irmão é um substantivo. Então, quando geralmente tem essa união de uma preposição com um substantivo, está se formando uma locução adjetiva, que são duas palavras que têm a função de dar uma característica, dar um atributo a um outro nome. Por exemplo, flores do campo. Vocês conseguem perceber que do campo é uma característica das flores? São os tipos de flores aí que nós temos. Nós podemos mudar o nome de flores do campo para flores campestres. E aí fica mais claro, né? Que isso daí é um adjetivo, que campestre é uma característica que eu estou dando para a flor, que é o tipo de flores que a gente tem. Ali em cima, que tem abraço de irmão, a gente poderia falar de uma outra forma. Abraço fraterno. Viram que fraterno é um adjetivo em si? Então, muitas vezes acontece isso, da gente poder
trocar a locução adjetiva por um adjetivo em si, né? Acontece bastante. Por exemplo, olhar de gato. De gato é uma característica do olhar, não é? A forma como está olhando, né? É um olhar de gato. Como que vocês trocariam essa locução adjetiva aí, de gato, por um adjetivo só? Que nem a gente fez acima, né? Abraço de irmão, a gente trocou para abraço fraterno. Flores do campo, a gente trocou para flores campestres. Vocês conseguem pensar numa palavra que dê para substituir a locução adjetiva de gato? Hein? Quem tiver vergonha de escrever, fale. Aliás, de falar, escreva. Ao contrário, né? Olhar felino. Tá? Então, olhar de gato, olhar felino. Peguei a minha locução adjetiva e transformei numa única palavra, que é um adjetivo, né? Por exemplo, período da manhã. Como que eu troco período da manhã para uma palavra só? O da manhã. Matinal. Matutino. Quase isso, né? Período da manhã é período matutino. Quase o que você falou. Ficou claro essa parte do conteúdo? Então, percebam que muitas vezes a gente precisa interpretar, né? Então, interpreta o sentido, né, das palavras ali. Se tiver um sentido de adjetivo, então você já sabe que pode ser uma locução adjetiva, tá bom? Bom, essa parte aí, para exercitar, não vai dar para a gente fazer, porque vai demandar um tempo, né? Mas se vocês quiserem, podem fazer em casa e depois me mostrar. Ó, o que é para fazer aqui? Crie seu próprio quadrinho, subvertendo o significado do provérbio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, vocês lembram que lá no começo se subverteu o sentido do provérbio quem ama o feio, bonito lhe parece? Então, aqui vocês vão fazer o mesmo, né? Com esse outro provérbio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vocês vão fazer um quadrinho que vai mudar o sentido desse provérbio. Vocês vão alterar esse provérbio e fazer um quadrinho com ele, que nem foi feito no quadrinho do porquinho. Tá bom? Então, vocês podem fazer isso para casa. Alguém não entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo de como que a gente pode subverter esse provérbio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Então, aí estou mudando o sentido, né? Porque qual que é o sentido? Não procrastine, faça as coisas o quanto antes. Não fique deixando as coisas para depois suas coisas se acumulam. E aí, o que eu fiz? Mudei completamente esse sentido, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Então, estou falando para você procrastinar ainda mais, para você enrolar ainda mais para fazer aquilo que você podia fazer hoje. Então, mudei aí, subverti o sentido do provérbio. Então, esse vocês podem fazer para casa. Professora. E aí, vocês me mostram na próxima aula. Professora. Vamos fazer agora, ó. Eu vou pular e depois eu volto, tá bom? É que eu acho melhor a gente já fazer. Oi? Tá me ouvindo? Eu vou agora para a página 193, mas depois eu vou voltar, tá bom? Para a gente ler o texto e fazer. Por que eu fiz isso? Porque na página 193 que estão os exercícios relacionados aos artigos, aos pronomes, aos adjetivos. Então, já fui direto para 193 para a gente não esquecer conteúdo e já exercitar. E aí, depois eu volto lá na frente. Beleza? Então, agora a página 193. O que nós temos aí? Atividade 3. Gramática aplicada. 29. Estude a diferença entre A. Quando finda o mecenato da aristocracia. Quando finda o mecenato aristocrático. Qual que é a diferença que eu tenho aí da frase, dessas duas frases da letra A?
a diferença aí? Né? Não é esse final? Na primeira tá falando assim, ó, o mecenato da aristocracia. E depois, mecenato aristocrático. Como que eu classifico essas duas palavras? Esses dois termos? Acabei de falar sobre isso. Oi, professora, eu não ouvi. No exercício 29, na letra A, nós temos duas frases, que é assim, quando finda o mecenato da aristocracia, e a outra frase é, quando finda o mecenato aristocrático. Então, nós temos aí duas expressões, né, que é a da aristocracia e embaixo aristocrático. Qual que é a diferença entre essas duas expressões? Não tem diferença de sentido, o sentido é o mesmo. Mas o que mudou aí na forma de escrever? Oi? Eu já sei. Pode falar. Na primeira tem o da e na segunda não. Muito bem. E como que a gente estava falando quando aparece uma palavra que tem uma preposição, que no caso é o da, junto com o substantivo? Como que é o nome dessa forma dessa classificação aí de palavras? Adjetivo? Adjetivo, só que é um tipo específico de adjetivo, né? Que é quando junta mais de uma palavra usando a função de um adjetivo. Então, o que nós temos? Na primeira, nós temos uma locução adjetiva. Lembram? E na segunda, temos um adjetivo. Então, essa é a diferença. Olha na B. Na B é a mesma coisa. B. Com acompanhamento de orquestra. Percebam que de orquestra está dando uma característica para o nome acompanhamento, certo? Então, é uma locução adjetiva, porque são duas palavras, mas que exercem a função de um adjetivo. Por quê? De orquestra é uma característica do acompanhamento. Perceberam? E olha na próxima. Com acompanhamento orquestrado. Então, eles transformaram a locução adjetiva, né, de orquestra, por um único adjetivo, que é orquestrado, tá? Então, a resposta que a gente vai dar para 29. Na primeira, temos uma locução adjetiva e na segunda, temos um adjetivo. É isso. Agora peguem alguns lápis, canetas de cores diferentes. Para a gente fazer o exercício 30. Precisa de 3 cores diferentes aí. Professora, não é? Pode Se ser você lápis? conseguir identificar a mudança, até pode, né? Mas é que olha o que nós vamos fazer. Nós temos uma frase aí no exercício 30. E aí tá pedindo assim. Usando lápis coloridos, grife de azul os substantivos, de vermelho os adjetivos e de verde os verbos. Então, quem tiver colorido é melhor, porque aí consegue identificar qual que é qual. Se não tiver colorido, a gente pode fazer assim, ó. Quem não tem lápis colorido, circula, eu vou escrever, tá? Então, circular os substantivos. Não, vou colocar circular os verbos, que é melhor, tem menos. Circular os verbos. Grifar os substantivos. E aí, os adjetivos, vocês grifam com uma ondinha embaixo. Grifar com ondinha os adjetivos, tá? Quem não tiver lápis colorido faz dessa forma, então. Só que coloca essa legenda para saber, tá bom? Coloca aí do lado, em algum canto.
para saber como que foi que vocês fizeram. Então, vamos fazer juntos? Sim. Já pegaram as coisas ou precisam de mais tempo para pegar? Beleza, o Gui pegou. Quem não tem, então faz dessa forma, tá? Se não tiver, circula os verbos, grifa os substantivos e grifa com ondinha, sabe? Assim, faz uma ondinha embaixo da palavra, os adjetivos. Ok? Então vamos ver. Conta histórias extremamente dramáticas, envoltas em amores impossíveis, em crueldade e sofrimento, e um verdadeiro dramalhão mexicano. Primeira coisa que vocês vão achar são os verbos. Qual que é o verbo aí? Só tem um, na verdade. Qual que é o verbo que nós temos? Hein? Qual que é o verbo? É amores, professora? Não, amores não. Conta, muito bem, Eloá. Então, conta é o verbo, né? Porque está indicando uma ação, a ação de contar algo. Contar uma história, tá? Então, esse daí vocês vão grifar, quem tiver as cores, né? Deixa eu ver. De verde. Então, conta, vocês grifam de verde e quem não tem vai circular. Agora vamos achar os substantivos. Os substantivos nós vamos grifar de azul. Quais são os substantivos aí? Procurem para mim e vão me falando. Tem vários. Mexicano? Não, mexicano aí é um adjetivo, tá dando característica ao nome. Qual que é esse nome aí? Qual que é esse substantivo que tá dando característica? Hein? Não é possível vocês não acharam um substantivo. Falem aí, o que tá passando na cabeça de vocês? Alguma coisa vocês estão pensando que é substantivo e estão com vergonha de falar. Crueldade? Crueldade, sim. Substantivo, né? Foi transformado, crueldade foi transformado em substantivo, que pode ser também um adjetivo, né? Ó, a crueldade. Viu que dá para eu colocar o artigo na frente? Dá para eu colocar o artigo na frente, então é substantivo. Tem mais. Crueldade é um. História? Histórias, outro, muito bem. Tem mais. Sofrimento. Sofrimentos. Tem mais. Vamos, pessoal. Verdadeiro? Verdadeiro. Ah, não, desculpa, verdadeiro não. Verdadeiro é uma característica, né? É uma característica aí que nós estamos dando para um nome. Qual que é o nome? O que que é verdadeiro? Dramalhão. Dramalhão. Então, Extremamente? dramalhão que é aí o meu substantivo. E tem um último substantivo. Vou escrever aqui quais são os substantivos que nós já falamos, tá? Achem aí qual que é o último. Tem um último. Extremamente? Não, extremamente não. Dramática? Professora, tá sem áudio. Tá sem áudio para vocês? Não. Tá não. Pra mim, não.
Voltou, Enzo, aí, minha voz? Deve ter travado para você. Ó, o outro substantivo, amores. Ah, então ficou histórias, amores, crueldade, sofrimentos e dramalhão. E agora, quais que são os adjetivos que a gente vai grifar de vermelho? Quais são os adjetivos que nós temos? Verdadeiro. Extremamente. Verdadeiro. Extremamente. Extremamente não. Mas o do lado é extremamente dramáticas. Dramática é um adjetivo, né? É uma característica que está dando ao quê? A história. O que mais? Impossíveis. Impossíveis. Em voltas. Em voltas. E só tem mais um. Verdadeiro? Verdadeiro. Que aí tá falando que o dramalhão é verdadeiro, né? Então ficou dramáticas, em voltas, impossíveis, verdadeiro e mexicano. Professora, Agora peraí. vamos ver a diferença. Oi? O verdadeiro ou dramalhão é o como eu posso explicar? Essa frase toda é vermelho, então? Não, dramalhão é um substantivo. Então, o dramalhão você vai grifar de azul. E verdadeiro é uma característica do substantivo. Então, é um adjetivo, você vai grifar de vermelho. Entendi. Obrigado. Aí, agora, na 31, a gente vai estudar a diferença aí dos artigos. Então, nós temos no primeiro um artigo definido. Voltei. E no segundo, nós temos a diferença de um artigo indefinido. O que vocês vão ver? Vocês vão me explicar qual que é a diferença de sentido que trouxe para a frase essa mudança dos artigos. Então, olha a primeira frase. A música hoje é muito mais do que um encontro entre instrumentistas e o público. Então, o primeiro, né, tá usando a música. O segundo, uma música hoje é muito mais do que um encontro entre um instrumentista e o público. O que mudou no sentido da frase aí? Na interpretação da frase? Entre essas duas. A música Não, uma música mudou? Mas é na diferença de sentido que eu quero saber, né? O que muda se eu falar assim, ó, a música, e o que muda se eu falo uma música? Pensei um pouquinho. Eu sei que tem alguém aí que sabe a resposta, mas tá com vergonha de falar. Eu expliquei essa diferença aí, hein? Entre uma e a. Qual que é a diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido?
Eu sei que as meninas Aniversário. sabem as respostas e estão certinhas. Ei, meninas, venham nos salvar. Calma aí, professora. As meninas não vão nos salvar, então? Então, os meninos. Chutem. A Eloá diz que não sabe. Chutem, meninos. Vê o que passa na cabeça de vocês da diferença de sentido. Quando a gente fala assim, ó. A música hoje é muito mais do que um encontro entre um instrumentista e público. Que música que ela tá falando? Que tipo de música é essa? É uma música que ele tá dizendo? Uma música só? O que vocês acham? Uma música específica? Olha só, nesse primeiro, o que ele está dizendo quando ele fala assim, ó, a música hoje é muito mais do que um encontro entre um instrumentista e público. Aí ele não está se referindo a uma música só. Ele está se referindo à arte musical. Então, a música como um todo. Então, qualquer música, né? Então, é uma música em geral, é a arte de fazer música. Então, é isso que ele está se referindo quando ele usa a música. E embaixo, quando ele fala assim, uma música hoje é muito mais do que um encontro entre instrumentistas e públicos, aí ele não está falando da arte musical como um todo, ele está falando que qualquer música, pode ser qualquer uma. Então tem essa diferença de sentido, tá? Deu para entender? Vocês conseguem agora ler e captar essa diferença? Que no primeiro ele está falando da música como um todo, da arte musical. Então, é a arte musical, hoje é muito mais que o encontro entre o instrumentista e o público. E embaixo, não. Embaixo ele está falando assim, ó, uma música, qualquer música. Hoje é muito mais do que o encontro entre o instrumentista e público. Percebem a diferença? Sim ou não? Sim. Sim? Então, prestem atenção nos usos desses artigos, porque eles mudam o sentido da frase, tá bom? É que nem aquele exemplo que eu dei, né? Eu posso falar assim, ó. Eloá, a menina te ligou. Quando eu falo desse jeito, a menina te ligou, me dá a entender que tanto eu quanto a Eloá sabemos quem é essa menina. Porque eu estou usando o artigo definido, né? A menina te ligou. Então dá a entender que nós dois sabemos quem é essa menina. Agora, se eu falo assim, Eloá, uma menina te ligou. Quando eu falo dessa forma, uma menina te ligou, eu não sei exatamente quem é essa menina. E nem a Eloá, né? Ela vai falar, ué, que menina? Eu falei, não sei, uma menina. Então tem essa diferença, né? Comecem a reparar nessas diferenças aí, do artigo definido e do artigo indefinido. Ele traz uma diferença de sentido. (32) Observe os numerais. Século XIX e Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. A ponte. Qual que é o numeral que vem escrito em algarismos romanos? Século XIX. Muito bem, então é o 19, né? Não precisa colocar o século, coloca só o 19, tá bom? Muito bem. B. O que indica ordenação? Qual que é o numeral que está indicando uma ordem aí? Uma sequência? Primeira? Muito bem, primeira. Então, primeiro, segundo, terceiro, todos esses indicam uma ordem, né? Quando eu falo assim, Primeira Guerra Mundial, já subentende-se que essa foi a primeira, então teve outras, né? A Primeira Guerra Mundial, antes de existir a Segunda, ela não recebia esse nome, porque só tinha ela, né? Então não tinha uma ordem, era a única que tinha existido. Só se chamavam de a Grande Guerra. Depois, quando teve a Segunda Guerra Mundial, aí eles deram o nome para a primeira, né? Para a Grande Guerra de Primeira Guerra, porque foi a que aconteceu primeiro. Tá bom?
E na C, o que indica um período determinado de tempo. Um ano. De 1914 a 1918? Muito bem, então é 1914, tracinho, né, que indica que foi até 1918. Muito bem. Agora 33. Na 33, vocês vão... eu vou explicar algumas coisas para vocês. Olha lá as frases que nós temos. Observe as frases. Essa caneta é sua? Essa caneta é sua? Aquela caneta é sua? Qual que é a diferença que nós temos aí nesses pronomes que são chamados de demonstrativos? Vocês sabem qual que é a diferença? Para isso eu vou precisar de um assistente. Ô, Gui, você que vai ser meu assistente, tá? Ó, os pronomes demonstrativos, eles funcionam dessa forma. Quando eles forem assim, ó, este, esta, isto, eles estão indicando objetos que estão perto da pessoa que fala. Então, por exemplo, se eu estiver falando com o Guilherme, eu que estou falando, né? Então, eu sou a pessoa que fala. Gui, esta caneta é sua? A caneta está perto de mim, que sou a pessoa que fala, e longe do Gui, que é a pessoa que escuta. Se o objeto ao qual eu falo está perto de mim, então eu vou usar este, esta ou isto. Ok? Percebem essa diferença? Entenderam? Agora, se eu for usar esse, essa e isso, o objeto vai estar perto da pessoa que está me escutando e não da pessoa que está falando. Gui, levanta uma caneta aí para mim. Levanta uma caneta aí do vídeo. Professora, Oi. tipo assim, pra mim, esta é igual você falou, essa parece que você tá, tipo, apontando. Uhum, é quase isso. Olha só a diferença que nós temos. Este, esta, isto, o objeto, né? Então, ó, esta caneta, o objeto está perto de mim, que sou a pessoa que falo. E longe da pessoa que escuta, que é o Gui. Então, tá longe esse objeto do Gui, mas perto de mim, que é a pessoa que fala, tá? Então, eu vou falar assim, ó, Gui, esta caneta é sua? Tá? Então, por isso que eu usei esta, porque tá perto de mim e longe do Gui, que é a pessoa que tá escutando. Agora, o Gui vai levantar a caneta. Levanta aí a caneta. Então, o Gui levantou aí a caneta para nós. Aí eu vou falar assim, ó, Gui, essa caneta é sua? Por que eu usei essa? Porque a caneta está perto da pessoa que escuta e não da pessoa que fala. A pessoa que fala sou eu, né? Então tá longe de mim, mas está perto da pessoa que está me ouvindo. A pessoa que está me ouvindo é o Gui. Então, esse, essa e isso eu uso para quem está... quando o objeto está perto da pessoa que ouve. Agora, quem vai levantar a caneta vai ser o Enzo. Você tem uma caneta aí, Enzo, para mostrar pra gente? Tá, então nós temos a caneta do Enzo. Aí eu estou falando com o Gui. Eu estou falando com o Gui. Então, eu sou a pessoa que fala, o Gui é a pessoa que escuta. Aí eu vou falar assim, ó, Gui, aquela caneta é sua? Que é essa aí que o Enzo está levantando? Aquela caneta é sua? Então, aquela, aquele e aquilo, eu vou usar quando o objeto estiver longe da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Eu sou a pessoa que fala, o Gui é a pessoa que ouve. Entenderam a diferença? Então, ó, façam essa colinha, escrevam aí na apostila. Quando o objeto está perto da pessoa que fala. Vou escrever aqui e mandar para vocês, tá? Aí vocês vão colocar. Espera aí que travou. Então, coloquem aí na apostila. Eu vou usar este, esta, isto, quando o objeto está perto da pessoa que fala. Esse eu vou usar quando o objeto está perto da pessoa que escuta. E aquele
eu vou usar quando o objeto estiver longe da pessoa que fala e da pessoa que escuta. Vocês perceberam que quando o Enzo levantou a caneta está longe tanto de mim quanto do Gui. Então, eu sou a pessoa que estou falando e o Gui é a pessoa que está escutando. Para quem eu estou falando, né? Então, a caneta está longe de nós dois. Então, por isso que a gente usou o aquele. Então, aqui, ó. Esta caneta, a caneta do Gui, é essa caneta. E a do Enzo, que está longe tanto de mim quanto do Gui, aquela caneta. Ficou claro? Deu para entender? Então, é isso que vocês vão colocar, tá bom? Na resposta da 33. Essa é a resposta. Essa é a diferença. A única coisa que eu mudei é que eu deixei no masculino, né? Aí tá no feminino, mas não tem problema, é a mesma coisa, tá? É a mesma lógica. Então, quando eu falo esta caneta, eu dou a entender que a caneta tá perto de mim. Quando eu falo essa caneta, a caneta tá perto da pessoa que me ouve. E quando eu falo aquela caneta, a caneta tá longe de nós dois. Olha ali um lembrete. Tá vendo que tem um lembrete ali? No lembrete dá para ver, né, a diferença. Então tem o celular, né? Este que tá na mão da pessoa que tá falando, esse que tá na mão da pessoa que tá escutando, e aquele que tá longe dos dois. Pronto? Agora vamos para a página 185. Não. Agora a gente voltou, né? Oi? Ainda não? 85. Agora vocês vão ter que ler, hein? Porque eu tô cansada de ler. Aliás, de ler não, tô cansada de falar. Falei muito. Agora vocês têm que falar um pouquinho também. Quem que vai ler para mim o texto da página 185? Por que saiu um monte de gente? Cadê o Daniel Santana que sumiu? Eu, pro. Quem vai ler? Eu. Posso ler? Quem que falou eu? Que eu não tô vendo. Davi. Ah, o Davi. Maravilha. Então vamos lá para a página 185 que o Davi vai ler para nós. Então a gente vai continuar falando sobre música, tá? Então a gente vai falar lá da origem da música e aí depois a gente vai se focar um pouco na música clássica, tá bom? Ô, pro. Então o título é Música, Doce Música. Pode começar, Davi. É até onde? Eu falo para você parar. Quem que vai dar continuidade depois que o Davi parar? Eu. Quem que falou eu? O Nicolas? Sim. Tá bom. Então vamos lá, pode começar, Davi. O termo música tem suas origens na palavra grega mousa ou musa, que designa as deusas que presidem até Kinai ou Artes. Só um As minutinho, raízes. Davi. Vou explicar o que é isso, tá? Então, às vezes, eu vou te interromper só para explicar. A palavra música, ela vem... Qual é a página mesmo? 185. A palavra música, ela vem de uma palavra grega que era musa. O que são as musas no grego antigo? As musas, para os gregos antigos, eram as deusas que traziam a inspiração. Então, sempre antes de começar uma história, porque antigamente, né, se contava muita história, era muito comum a contação de história. Então, sempre antes de contar uma história, de escrever uma história, o que os gregos antigos faziam? Eles invocavam as musas. Ou seja, eles chamavam por essas musas, que eram essas deusas que traziam a inspiração. Então, olha que bonito, né? Então, por exemplo, antes de começar a história da Odisseia, ele fala assim, ó musas helicoidais,
que são as musas que vão auxiliar o Aedo, ou seja, o contador, né, a se lembrar da história. Então, eles vão chamar essas deusas, eles é como se fosse uma oração. Eles faziam como se fosse uma oração para essas deusas, para que elas os auxiliassem a trazer inspiração, a trazer a memória, para que eles não se esquecessem de nada daquilo que eles estavam contando, tá? Então, olha que interessante, né? Então, essas musas, essas deusas, elas eram as deusas das artes. Então, o termo música veio dessa palavra aí, que era musa, do grego antigo. Interessante, né? Pode continuar, Davi. As raízes da música remontam às origens do homem, nasce na expressão dos sentimentos, pelas entonações da voz humana e pela associação de duas ou mais vozes. Ao mesmo tempo, a música vocal, posteriormente, juntam-se os instrumentos que produzem os mais diferentes sons. Só um minutinho. Então, como que nasce a música? A música nasce da expressão dos sentimentos. Lembra que o Gui falou na aula passada que música é uma expressão? É uma forma de se expressar? Exatamente isso. Então, a música, ela nasce como uma forma de expressão dos sentimentos. Então, ela começa com a voz humana. Então, no início só tinha o canto, né? E depois, com o tempo, vão aparecendo os instrumentos que vão acompanhando essa voz humana ou não, ou tocam por si só. Pode continuar, Davi. Depois da voz humana, o homem percebeu que poderia marcar o ritmo do que cantava, batendo as mãos, os pés ou produzindo ruídos pelo atrito, em pedaços de madeira, algumas vezes colocados sobre valas ou buracos. Com esses artifícios, descobriu que os sons poderiam ser amplificados. Então, o que aconteceu, né? Os instrumentos, no começo, eles eram muito rústicos. Por exemplo, era a batida da mão, que marcava um ritmo de uma música. Ou eles pegavam o quê também? Madeira, né? Pedaços de madeira e batia uma com a outra para formar um som. Então, assim, era sempre tudo de uma forma muito rústica, eram ruídos, né? Como que eles faziam para o som aumentar? Por exemplo, colocavam num pedaço, né? Sobre valas ou buracos. Ó, tem esse copo aqui, ele tem um buraco, né? Se eu falar aqui, dentro do copo, a minha voz amplifica. Vocês já fizeram isso, por exemplo, né? Ou pega, por exemplo, um celular que toca música, aí eu coloco dentro de um instrumento redondo aqui, de uma vala, de um buraco. O som vai ampliar. Então, eles perceberam isso que dava para fazer, né? Que com esses artifícios, os sons poderiam ficar mais altos. Então, se eu falo assim, fica mais alta a minha voz para vocês? Para mim, aqui fica. Eu não sei como que fica aí no som de vocês. Como que fica? Fica meio robótica. Fica diferente, né? O som muda. Por quê? Porque eu tô colocando o som dentro de um buraco e esse buraco, ele altera o som. Ele amplifica, geralmente, tá? Então, eles perceberam isso. Pode continuar, Davi. Daí até o surgimento de instrumentos musicais rudimentares foi um pulo, galhos ocos de árvores, chifres ou ossos de animais, fricção de paus e chacoalhos de guizos funcionavam como sopro ou percussão, além de servirem para ampliar os sons, produziam ruídos diferenciados que podiam ser modelados ao passarem pelo crivo da matemática, tornaram-se notas musicais.
Então, os primeiros instrumentos, como que eles eram? Eles eram chocalhos, então eles pegavam como se fosse um chocalho mesmo, né? E que é o que eles chamam de guizos, tá? Esse que é o nome do chocalho de antigamente. Eles usavam também fricção de paus, né? Então esfregava uma madeira uma na outra que produzia um som. Eles pegavam chifres de animais que também podiam produzir instrumentos de sopro, certo? Então, teve toda essa evolução. E com o tempo, né, a matemática auxiliou a trazer as notas musicais, né? Então, dependendo da forma que você toca ali, surge uma nota musical. Nicolas, você pode continuar? Sim, Então, pode continuar. não se tem registro de quando surgiram a harpa e a lira, instrumentos musicais muito antigos. Acredita-se que os primeiros órgãos tenham sido construídos antes do início da era cristã, provavelmente em Alexandria. O alaúde e a guitarra entraram no Ocidente, com os árabes. O violino foi elaborado na Idade Média, e o piano mais recente por volta de 1709. Então, olha aqui essas imagens que nós temos, né? Nós temos aqui uma imagem que nós temos um tocador de harpa numa estela egípcia. Então, lá no Egito Antigo, nós temos um tocador de harpa, né? Então, é um instrumento que já existe desde essa época. Nós temos no B, mosaico de discórides de Samos, representando músicos ambulantes. Então, músicos ambulantes eram o quê? Músicos que saíam por aí, mostrando a música que eles tinham, era uma forma deles ganharem dinheiro, né? E aí, na outra imagem, nessa outra daqui, ó, do cantinho, nós temos o tocador de alaúde, que é um quadro do Caravaggio. A pintura mostra o alaúde, instrumento muito utilizado até o século XVII, que depois foi quase esquecido. Com variações no formato e no número de cordas, mas semelhante ao alaúde, tem-se a guitarra, muito utilizada na música flamenca e que chegou ao Brasil com o nome de violão. Então, o que é o alaúde? É um instrumento que parece um violão, só que a diferença é que ele é redondinho, né? Ele tem um formato arredondado e aonde ficam as notas, vocês estão vendo que é virado o cabo? Ele fica assim, ó. As cordas, né? Não as notas. Então, é um cabo mais viradinho. Pode continuar, Nicolas. Por estar Intimamente. ligada à história do homem, a música sempre o acompanhou. Nas manifestações tanto religiosas quanto profanas, no Oriente e no Ocidente, as primeiras civilizações tiveram o cuidado de registrar as manifestações musicais ligadas a festividades das colheitas, em agradecimento aos deuses, ou simplesmente para manifestar a alegria ou a tristeza da população. Então, as músicas elas poderiam ser sacras quando elas estavam ligadas a divindades. Então, eram músicas mais religiosas, ou elas poderiam ser profanas, que eram quando estavam não relacionadas a algo do divino. Então, por exemplo, quando era só para manifestar uma alegria ou tristeza da população. Não está relacionado ao divino, então elas são músicas profanas, tá? Pode continuar. Foi a partir do século VII que a música 11, que a música passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Havia os chamados trovadores, ou menestréis, espécies de andarilhos que caminhavam de um canto a outro, levando suas poesias, geralmente cantadas para serem ouvidas por todos que as quisessem ouvir. Eram acompanhados por alaúde, guitarra e flauta. Tocavam e recitavam para falar de seus amores ou de amores alheios, e até para difamar as pessoas.
Vocês já assistiram aquela série The Witcher? Não. Não? Eu Não. joguei o jogo. No jogo tem o bardo? Tem aquele Tem. personagem que é um bardo? Tem? Tem. Então, é disso aí que ele tá falando na apostila, né? Esses trovadores são bardos, tá? Então, são aquelas pessoas que saíam pelas ruas, né? Cantando e tocando o seu instrumento. Sobre o que esses trovadores falavam? Eles falavam ou sobre músicas de amor, ou eles também criavam músicas para difamar os outros. Então, eles tinham um inimigo, aí eles criavam uma música para falar mal desse inimigo, tá? Eloá, você quer continuar a leitura? Pode ser, professora. Onde Então, tava? continua, por favor. Na página 186, as orquestras. Ok. As orquestras e os instrumentos mais pesados surgiram conforme a música requeria espaços maiores para suas apresentações. Um grande impulso foi dado no século X, 17 com o alemão Johann Sebastian Bach e com o inglês Handel, sendo o primeiro dos mais completos artistas até hoje conhecidos, além de uma vasta obra composta por peças religiosas, cantatas, oratórias, árias, tocatas, fugas, Bach e compôs uma série de estudos por cravo, denominado o cravo, bem temperado, até que hoje serve tanto para afinar instrumentos como para ensinar futuros músicos. É bom relembrar que o cravo é uma espécie de avô do piano, cujas teclas pressionadas pinçavam cordas esticadas, produzindo um som metálico. Só um minutinho que eu vou abrir a porta pro meu. Pronto, então o cravo foi como se fosse um precursor do piano, era um instrumento que vinha antes do piano, tá? Semelhante a ele. Pode continuar, Eloá. Nos séculos 17 e 18, a música se expandia tanto nos palácios, tocadas em câmeras, ou aposentos dos aristocratas, daí o nome orquestra de câmara. Locais onde se executava música profana, quando nas igrejas em que celebravam peças de cunho religiosa, também conhecidas como música sacra. Então, nessa época, né, os instrumentistas, eles se reuniam em palácios, né, ou câmaras, que é a mesma coisa, né, salas, né, no caso, câmaras, e aí era onde se executavam as músicas, tá? Se fossem músicas mais do povo, né, não relacionadas à divindade, eram músicas profanas, o nome. Se fossem músicas relacionadas a divindades, como, por exemplo, nas igrejas, eram chamadas de música sacra. Pode continuar. Quando finda o mecenato da aristocracia, as orquestras passam às salas maiores, destinadas ao público em geral. Handel e Mozart são os poetas do período. Continua? Pode continuar. Continua. O século IX produziu verdadeira revolução. 19. Reproduziu verdadeira revolução na música. A música orquestral consolidou os instrumentos de sopro e percussão, proporcionando a configuração atual das orquestras sinfônicas. Deu-se o aparecimento de peças para serem executadas por um só instrumento, preferencialmente o piano, e surge a música vocal homofônica. Imortalizaram-se Beethoven, Schubert, Brahms, Berlioz, Liszt, Chopin e Schumann. Continua?
Vou continuar, então, agora a leitura, tá? Nesse momento, no século XIX, teve uma revolução na música. Por quê? Porque apareceram os instrumentos de sopro. Então, como, por exemplo, a flauta, os instrumentos de percussão, que são, por exemplo, tambores, né? Os instrumentos de percussão, na verdade, não são só necessariamente tambores, mas são instrumentos que você bate neles e aí eles produzem um som. O piano, por exemplo, é um instrumento de percussão também, porque você toca nas teclas, né? Você bate nas teclas e elas produzem um som, tá? Então, vou continuar a leitura. As casas teatrais serviram para divulgar um gênero muito bem quisto desde o início do século XIX, a ópera. Então, essas casas teatrais fez com que surgisse a ópera, né? Que é uma espécie de, trata-se de uma espécie de peça teatral cantada com acompanhamento de orquestra. O texto de uma ópera é chamado libreto, e a música geralmente contém uma abertura seguido de árias, recitativos, duetos, quartetos e algumas vezes bailados. Geralmente conta histórias extremamente dramáticas envoltas em amores impossíveis. Em Crueldades e Sofrimentos, um verdadeiro dramalhão mexicano. Mas também existem óperas bufas ou cômicas. Seus compositores de maior sucesso estão no século XIX, como os italianos Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini e o francês Bizet. O austríaco Mozart, e o alemão Wagner e o brasileiro Carlos Gomes, entre muitos outros. Então, a ópera é uma peça teatral em que, na verdade, ela é toda orquestrada. Então, ela é uma peça totalmente musical, ela é cantada, né? As falas são cantadas. E geralmente contam histórias muito dramáticas de amores impossíveis, sofrimento, dor, né? A invenção do fonógrafo ou gramofone no final do século XIX deu início a uma nova etapa da história da música. A partir da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o rádio teve ampla difusão, permitindo a audiência de música por um público cada vez maior e, ao mesmo tempo, permitiu a pesquisa de novos tipos de instrumentos musicais e novos ritmos. O rádio foi fundamental também para o desenvolvimento da indústria fonográfica, sendo responsável pela diversificação do repertório musical dos ouvintes. Além disso, a tecnologia radiofônica, por estar sempre se atualizando, incorpora novas fronteiras sonoras possíveis com o sintetizador, o teclado, a guitarra elétrica, etc. Também permitiu a gravação em discos, inicialmente de vinil e posteriormente em fitas magnetizadas até chegarem os modernos CDs e MP3, imitasse a música ao vivo. Sons estridentes, ritmos alucinantes, danças, cantos, enfim. A música hoje é muito mais do que um encontro passivo entre instrumentista e público. Há hoje uma íntima relação entre os sons emitidos por aquele e sentidos por esse. Só resta a indagação. Como será a música que ainda está por vir? Então, assim, né, a gente vê que a música ela vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, como será que vai ser a música daqui a uns 100 anos? Como que vocês imaginam que seja, né? Provavelmente vai mudar um bocado. Só que como exatamente vai ser, a gente vai precisar viver para saber, né? E aí nós temos alguns exemplos de instrumentos, né? Aí, violino, violoncelo, fagote, oboé, clarinete, corneta, xilofone, tuba. Vai terminar já já, tá bom? Órgão, saxofone, trompete, trombone, atabaque, violão, harpa e baixo. Eu vou fazer, então, só até o exercício 3, tá? Que é o vocabulário. Em 2 segundos a gente faz. E aí, na próxima aula, eu vou até pedir para vocês me lembrarem, tá bom? Alguém me lembra aí, alguém seja meu secretário. Não me deixem esquecer da gente fazer a página 188, tá? Que vai ser relacionada a esse texto. Porque eu sei que, né, já passou bastante tempo, né? Já é 11h33. Então, vou dispensar vocês. Vou só fazer esse vocabulário aqui. Então, vocabulário. Assinale a alternativa que apresenta o sentido adequado para os termos destacados ou que completa o sentido das expressões. Então, vamos entender, né? A arte e a técnica da música, qual será que é a alternativa certa? Começaram a existir com a criação de aparelhos eletrônicos. Encontraram na voz humana suas origens. Só foram possíveis quando o homem inventou os instrumentos musicais. E aí, qual que é a alternativa correta? Acho que é a B.
Foi quando o homem aprendeu que ele podia cantar, né? Então, com a própria voz humana já surgiu a música. Então, imagina, né? Que antiga que é. Quase tão antiga quanto a própria humanidade. Então, letra B. 2. Por ritmo, entende-se que só foi possível quando o homem conheceu o som amplificado. O som amplificado era aquilo que eu fiz com a minha voz, lembra? Que auxiliou no desenvolvimento da música somente depois de serem produzidos os primeiros instrumentos musicais ou certos movimentos com intervalo de tempo demarcados. Qual que é a resposta certa? O que é ritmo? Acho que a Não. O ritmo é quando eu marco o tempo, né? Do som que estava se produzindo. Por exemplo, com palma. Aqui eu estou fazendo uma marcação de ritmo, tá? Então é a letra C. 3. Fricção de paus. A. Esfregar um pedaço de pau em outro. B. Balançar pedaços de pau no ar. Ou C. Amarrar um pedaço de pau a outro com um barbante. Como que então surge essa música aí que se dá com fricção de madeira? Qual que é a letra certa? eu acho que a Isso, é a letra A, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui, né, um lápis e uma caneta, não são duas madeiras, né? Mas, por exemplo, se eu bater um com o outro, eu produzo um som, tá? Então é a letra A. É agora, Daniel. Falei que ia acabar agora quando acabasse essa parte do vocabulário. Então, próxima aula, algum secretário aí vai me lembrar que a gente vai fazer. Eu. Tá? Então me lembre que vamos fazer a página 188, que senão eu esqueço. Tá bem. Tá bom? Então, Tchau, acabou. pro... Tchau. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Pro. Até semana que vem. tchau. Até.